Fala galera, meu nome é Matheus, você está no canal Papo de Missão e hoje eu quero aproveitar que eu tô aqui em Hamilton, nesse parque que é bastante cultural, para falar um pouco sobre cultura. Então fica até o final desse vídeo e com certeza esse vídeo vai ser muito legal. É nóis, falou! E aí galera, aproveitando que a gente está aqui em Hamilton e a gente acabou de passear nesses parques e nesses jardins culturais, eu quero falar um pouco sobre cultura. Eu recentemente falei para vocês que nós estamos fazendo um curso missionário chamado Kairos e nesse curso tem um módulo que chama Conhecendo Culturas. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que esse módulo diz. Nesse módulo do curso ele começa dizendo que todo missionário precisa ser antes um estudante da nova cultura, que é tarefa de todo missionário estudar uma nova cultura. O curso também diz que é criando intimidade com uma cultura diferente, que você começa a enxergar com os olhos das pessoas que estão envolvidas naquela cultura. O melhor exemplo que nós podemos ver é do próprio Cristo, que ele se esvaziou da sua glória e se tornou vulnerável como um ser humano. Ele já sabia o que era tristeza, rejeição, pobreza, mas ele mesmo assim veio e experimentou da natureza humana na sua própria pele. Como em Hebreus 2,17 diz, convinha que ele viesse e tivesse a experiência que teve, para que ele pudesse socorrer com misericórdia aqueles que precisavam. No curso nós aprendemos uma maneira muito útil de enxergar uma cultura, que é dividida em 4 camadas de profundidade, e são elas que eu quero apresentar para vocês hoje. A primeira camada e a mais óbvia que a gente pode notar é o comportamento. Por exemplo, a gente andando aqui no parque, a gente notou várias culturas diferentes, chinês, indiano e várias outras pessoas. E nós podemos notar comportamentos que se tornam padrões. E quando chegamos numa outra cultura, nós também conseguimos notar esses comportamentos e notar esses padrões, coisas como modo de se vestir, de falar, jeito de andar, alimentação, são coisas que nós notamos facilmente e essa ainda é a primeira camada e a mais superficial. E observando uma cultura um pouquinho mais de perto, você começa a notar a segunda camada de profundidade, que são os valores. Os valores são as características que influenciam diretamente o comportamento dessa cultura. São as escolhas do que é bom ou o que é um benefício para todos. Princípios como responsabilidade civil ou conceitos éticos são os valores que refletem no comportamento e nas ações dessa sociedade. Entender os valores nos ajuda muito em viver numa outra cultura, porque é assim que nós percebemos o que é legal ou não de ser feito para que não fuja muito do padrão daquela sociedade. E chegamos na terceira camada, que são as crenças. As crenças definem os valores da sociedade. É onde nós conseguimos entender o que as pessoas daquela cultura entendem como verdade. E essa verdade vai motivar os valores e os comportamentos. Por exemplo, imagine que numa cultura exista a pena de morte. Essa pena é o valor. O porquê de existir essa punição é a crença. Poderia ser algo como olho por olho ou dente por dente. E por fim, chegamos à camada mais profunda, que é a cosmovisão, que são as lentes que aquela sociedade usa para responder o que é real. São as respostas que fundamentam toda a cultura daquele grupo. É o núcleo que influencia todas as crenças e reflete nos valores e nos comportamentos. Impactar apenas as camadas superficiais, sem influenciar em nada na cosmovisão, é um erro. E isso pode gerar reflexos dos mais diversos. Podemos ver igrejas fundadas no Brasil que foram impactadas apenas nos comportamentos e nos valores, e hoje tem regras de vestimentas e outros hábitos,
mas que não foram influenciadas diretamente na cosmovisão. O resultado disso pode ser pessoas usando ternos num calor de 40 graus, porque foram implantadas em padrões europeus, ou ainda igrejas com movimentos espirituais que são reflexos de uma cosmovisão africana. É óbvio que esse modelo que eu acabei de falar para vocês é bem simples para explicar a complexidade de uma cultura, mas é muito importante a gente entender isso para que a gente possa pregar o evangelho de forma mais eficiente. Comportamentos, valores, crenças e cosmovisão podem variar muito de uma nação para outra. Por isso, antes de sair pregando e implantando igrejas por aí, é muito importante você ser um observador. Eu lembro de Paulo chegando em Atenas, no capítulo 17 de Atos, e no versículo 23, quando ele vai falar com os atenienses, ele diz que ele estava andando pela cidade e observando cuidadosamente todas as coisas que eles faziam. Paulo é um ótimo exemplo de quem atingia a camada mais profunda de uma sociedade. Ele conseguia falar com judeus, romanos e gregos porque ele conhecia as pessoas, ele observava as pessoas. Depois que você observa e compreende as camadas de profundidade de cada cultura, isso se torna uma excelente estratégia, fica muito mais claro para você pregar o evangelho e alcançar as camadas profundas da sociedade. Entenda que estudar uma outra cultura não significa que vai ser mais fácil pregar o evangelho para essas pessoas. E nem que você se prepare e estude todas as camadas e vá profundo nisso. Se você não tiver amor e verdade nas suas palavras, nada disso vai adiantar. E para finalizar, se você tem medo de estudar sobre uma nova cultura, eu ouvi um pastor sul-coreano falando que se sua fé pudesse ser abalada pelo simples fato de você estudar uma nova cultura, é porque a sua fé não vale ser preservada. Estude e não tenha medo de se aprofundar em outras culturas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Até o próximo vídeo. Falou, valeu!